Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, de Matemática, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a redução ao primeiro quadrante usando ângulos com unidades de medidas descritas em graus. Então, nós vamos reduzir esses ângulos ao primeiro quadrante e vamos reconhecer, depois dessa redução, os valores de seno, cosseno e tangente, que são as relações trigonométricas na circunferência. Então, vamos começar aqui com uma incógnita, uma pergunta para vocês. Uma corrente elétrica, né, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Vamos falar um pouquinho aí da eletricidade. Então, uma corrente elétrica, um condutor por onde passa essa corrente, fica submetido a forças magnéticas quando imerso em um campo magnético. Vamos lembrar lá da nossa tomada, né, que traz para nós aquela energia. Então, a força magnética também pode ser representada em um fio condutor elétrico, por isso que eu lembrei da tomada, tá? Então, a gente tem ali uma figura do fio, tá? A força elétrica, ela está perpendicular a esse fio. O que quer dizer perpendicular? Formando um ângulo de 90 graus com o fio. E o fio está ali em laranja, por onde passa essa corrente elétrica. Então, a força em vermelho é a força elétrica. O B, que é descrito ali também com 90 graus com a força, é o campo magnético. O θ é o ângulo entre a direção da corrente, que é por onde passa a corrente, e esse campo beta, B, né, que é ali um vetor B, que está em azul. E o L é o comprimento do fio condutor. Nós já temos usado dentro da matemática o L como comprimento, ok? Então, a intensidade da força magnética, que é dada por F, é dada por o produto, né, do campo magnético B, pela corrente elétrica, pelo comprimento e multiplicando pelo seno do ângulo θ. E aí que entra o nosso assunto, né? O seno desse ângulo θ, que é formado aqui pela corrente e pelo campo magnético, que não necessariamente é um ângulo reto. Lembrando então que é um ângulo reto entre a força e o campo magnético, entre a força e a corrente. Então aqui para vocês a primeira atividade que envolve a relação que eu acabei de mostrar para vocês, que é aquele produto, tá? Lembrando que na frente lá da equação aparece a força. Então, um condutor retilíneo, quer dizer que é reto, de 0,10 metros é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 4 amperes. Então, a corrente elétrica indicada pela letra I, tá? E está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 2,10 elevado a menos 3 Tesla. O T é o Tesla, que é a unidade de medida do campo magnético. E aí vem, o θ vale 30 graus, que é o ângulo formado com a direção do campo e o campo magnético. Determine o valor da força magnética F. Então, lembre-se, tá, que as unidades de medidas aqui, vamos trazer um pouquinho da física para a nossa aula, A, amperes, T, Tesla e N dado em Newton. Bem um tempinho para vocês calcularem aí qual é a força que está sendo pedida nesse exercício.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução dessa atividade. Aqui eu deixei o enunciado e os dados separados já para vocês do enunciado. Mas vamos repetir aqui na nossa resolução. Os dados estão aqui no cantinho da esquerda da tela de vocês. E a fórmula para o cálculo dessa força, tá? Que é igual ao produto de B. O que é B? Tá aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes o I vale 4 amperes, vezes o comprimento, que é 0,10, vezes o seno de θ. Seno de θ, seno de 30 graus, vale 1/2. Você pode substituir por 0,5 já no formato decimal. De onde eu tirei esse valor? Da tabela de valores notáveis. Vou multiplicar todo mundo, tá, gente? Então, 8 vezes meio dá 4. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1 dá 10 elevado a menos 4. Produto de potências com a mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, se eu devo 3, eu devo 1, eu fico devendo 4, tá? Então, sim, a soma de dois números negativos é um número negativo. Aqui, então, eu chego que a força é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, lembrando aí que o 30 graus está no primeiro quadrante da nossa circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham acertado aí, né? Então, aqui vamos continuar, já que eu estava falando de circunferência trigonométrica, falar de circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o centro coincidindo com o plano cartesiano, com as coordenadas 0, 0, Ρ igual a 1, isso quer dizer a distância do centro até qualquer ponto da circunferência vale 1, e que nele eu encontro aí ângulos no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, que quando seguem o sentido anti-horário são positivos e no sentido horário são ângulos negativos. Também que nós podemos aí fazer o caminho contrário, né? Que é a redução ao primeiro quadrante. O que é caminho contrário, professora? Não entendi. É o seguinte, se você tem ângulos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante, você vai levá-los para encontrar um arco que tem as mesmas relações do que eles no primeiro quadrante. Então, como que a gente faz isso? Nós usamos as fórmulas de redução do ângulo ao primeiro quadrante. Então, aqui, se eu tiver ângulos que estão no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos o ângulo. Se eu tiver ângulos que estão no terceiro quadrante, aqui 180 mais esse ângulo, a diferença deles também. E se eu tiver ângulos que estão no último quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos esse ângulo. Sempre comparando os ângulos de segundo, terceiro e quarto quadrante com os ângulos que estão sobre o eixo X. Aqui no quarto, o ângulo X que está no eixo X é o ângulo de 360 graus. Aqui no segundo e terceiro quadrante, o ângulo que está sobre o eixo X é o ângulo de 180 graus. Aqui estão indicados para vocês ângulos que têm as relações com os mesmos valores. O sinal vem depois, né? Então, 30, 150, 210 e 330 terão relações de seno, cosseno e tangente com o mesmo módulo do que o ângulo de 30 graus. Depois, não pode esquecer de olhar o sinal. Então, reduza aí o ângulo de 310 graus ao primeiro quadrante e, em seguida, dê as suas correspondências nos demais quadrantes. Primeira coisa é você olhar em qual quadrante que está o ângulo de 310 graus. Faz a redução e depois você consegue descobrir quais são os ângulos que são correspondentes a esse ângulo dado.
Vamos lá então, pessoal. O primeiro passo é reduzir esse ângulo ao primeiro quadrante. O ângulo de 310 graus, ele pertence ao quarto quadrante, que vai de 270 a 360 graus. Para reduzir, nós vamos usar a fórmula do 360 menos o ângulo 310, equivale aí ao ângulo de 50 graus no primeiro quadrante, tá? Então, 310 equivale ao ângulo de 50 graus no primeiro quadrante. Nosso exercício pede para que a gente dê também os ângulos correspondentes no segundo e no terceiro quadrante. Então, para isso, nós vamos usar as fórmulas de redução do segundo e do terceiro quadrante para o primeiro. Então, aqui nos demais quadrantes, no segundo eu tenho 180 menos alfa, eu vou fazer 180 menos 150, menos 50, né? Então, 180 menos 50, que é o ângulo que nós encontramos lá correspondente, 130 graus. No terceiro quadrante, 180 mais 50 graus, que é o ângulo de 230 graus. Então, lá nos demais quadrantes, já como resposta, 130 graus no segundo quadrante, 230 graus no terceiro quadrante. Lembrando, gente, anotem com bastante carinho, de que esses ângulos, eles terão os mesmos valores em módulo. Em módulo quer dizer, desconsiderando o sinal, tá? Das relações de seno, cosseno e tangente ao ângulo de 50 graus, ok? Depois nós vamos olhar o sinal. Então, para praticar um pouquinho mais, agora praticar bastante, vocês vão ter um tempinho para fazer em casa, para a gente verificar depois. Reduzir ao primeiro quadrante e simplificar, se possível, as seguintes expressões. Então, letra A, B, C e D, para vocês fazerem com bastante cuidado, com bastante carinho, a gente já volta para verificar.
Vamos lá então, turma, começando com a letra A. Primeiro passo, então, verificar em qual quadrante o ângulo pertence. Então, você anota isso, olha, para reduzir, para dizer qual é a relação trigonométrica, eu vou primeiro olhar o quadrante. Eu constatei que o 330 pertence ao quarto quadrante. Ok, fazemos essa redução ao primeiro quadrante com a fórmula do quarto quadrante, que é 360 menos o 330, que equivale ao ângulo de 30 graus. Ponto. Vamos para o próximo passo, que é olhar na tua tabela de valores notáveis quanto é o cosseno de 30 graus, e nós temos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ok. E ainda, nós temos que verificar que o 330 graus no quarto quadrante vai ter o cosseno aqui, ó, positivo. Então, já deixei ali para vocês o sinal, mas não é sempre que você vai resolver um exercício e vai estar ali para você. Você tem que ter no seu caderno essa informação, porque senão você não vai conseguir achar qual que é o sinal, tá? Não vai estar no exercício para vocês lá na prova, não. Então, cosseno de 330 é exatamente raiz de 3 sobre 2, ainda com o sinal positivo. Vamos para o próximo, tangente de 135. Então, primeiro passo, verificar que o 135 graus está no segundo quadrante. Ele está no segundo quadrante porque ele é um ângulo que está entre 90 e 180. Então, tá aqui, ó, está no segundo quadrante. Vamos reduzir ao primeiro quadrante de que forma? 180 menos 135, que me dá o ângulo de 45 graus. Então, reduzi ao primeiro quadrante, achei o ângulo correspondente, aí eu vou lá na minha tabelinha e encontro qual que é a tangente de 45 graus, que vale 1. Então, em módulo, sem olhar sinal, a tangente de 135 graus é igual a 1, só que agora eu tenho que olhar o sinal. O 135 graus no segundo quadrante tem a tangente negativa. Então, por esse motivo, eu coloco o sinal negativo ali na frente do 1. Tangente de 135 graus é igual a menos 1. Ok? Então, para a letra C, nós vamos continuar com o mesmo procedimento. Primeiro passo, verificar em qual quadrante esse ângulo pertence, onde ele está. Você vai localizar ele na circunferência trigonométrica, tá, gente? Então, 240 está no terceiro quadrante. Redução do terceiro para o primeiro. Eu pego o ângulo, que é 240, e tiro 180. Como que você vai fazer isso? Sempre comparar o ângulo que você tem com o ângulo que está sobre o eixo X. No terceiro quadrante, o ângulo é de 180 graus. Então, eu faço 240 menos 180, que encontro o ângulo de 60. Ok, achei o ângulo correspondente ao ângulo de 240 no primeiro quadrante, 60 graus. Vou lá na minha tabelinha de valores notáveis e vejo qual é o valor do seno de 60 graus. Anoto esse valor. Anoto e depois de anotar esse valor eu vou olhar o sinal do cosseno, tá? Então, do seno. O seno aqui no terceiro quadrante. Então, primeiro, segundo, terceiro, o seno é negativo. Então, seno de 330 graus vai ser menos o seno de 30, que é menos meio, ok? Então, sempre seguindo a mesma ordem, você não vai errar. Vamos para a letra D, o nosso último exercício de hoje. Então, aqui, cosseno de 340 menos o cosseno de 20. 20 graus já está no primeiro quadrante, tá? Então, 340 está no quarto quadrante, porque ele está entre 270 e 360 graus. Faço a redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Como? Comparando o ângulo de 340 com o ângulo de 360, a diferença entre eles é de 20 graus. Então, quer dizer que o cosseno de 340 é igual ao cosseno de 20 graus em módulo. Só que vai mudar é o sinal. Então, eu sei que cosseno de 340 é menos cosseno de 20, vai ser o quê? Cosseno de 20 menos o cosseno de 20 graus. Por que esse cosseno de 340 ficou positivo? Porque no quarto quadrante, aqui na tabelinha nós temos ali, eu deixei a figura, no quarto quadrante o cosseno é positivo,
ok? Se fosse negativo, daria diferente, tá, gente? Então, aqui, cosseno de 20 graus menos cosseno de 20 graus é igual a zero, se eu tenho os dois com o mesmo valor. Caso você esteja fazendo uma prova, um teste, e aconteça de cair lá cosseno de 20 e você não tem esse valor na tabelinha de valores notáveis, com certeza no seu teste estará indicado o valor desse cosseno, tá? Que é o que você vai precisar para a resolução desse exercício. Então, aqui na atividade eu deixo a resposta para vocês. Letra A, cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Letra B, tangente de 135 menos 1. Letra C, seno de 240 é menos meio. E a letra D, cosseno de 340 menos cosseno de 20 é igual a zero. Aqui, então, nessa aula que nós vimos foi a redução de ângulos ao primeiro quadrante com esses ângulos dados em graus. Então, todos do segundo, terceiro e quarto quadrante com as suas relações trigonométricas. Espero que vocês continuem estudando, continuem fazendo essas atividades e a gente se vê em breve.